Hoje em dia, os crimes cibernéticos, eles se profissionalizaram. Assim, há uma indústria, as pessoas, às vezes, são até formadas, são escritórios que alongam o espaço para poder dar golpes. Então, até o vocabulário das pessoas e tudo mais, você acaba acreditando. Enfim, esse é um problema que a tecnologia trouxe benefícios, mas trouxe os problemas. E hoje eu estou aqui com o Dr. Ricardo Ponzeto, que nos honra aqui com a presença, para a gente conversar sobre, se fossem 15 anos atrás, Ricardo, nós estamos falando sobre outros tipos de crime. Hoje o mundo está completamente diferente e esses crimes estão ali, fazem parte do cotidiano da população brasileira. Primeiramente, prazer tê-lo aqui. Serginho, eu que agradeço mais uma vez essa honrosa oportunidade que eu tenho de falar a você e a esse seleto público, os colegas, a sociedade santista, por meio desse canal com tão longo alcance. E quando nós falamos em crimes cibernéticos, cybercrimes, a gente parte para uma outra dimensão. Dimensão essa que nós, como criminalista especializado na área, que me reporto ao tempo dos punguistas, daqueles que tinham a habilidade manual para furtar a carteira da vítima, hoje nós entramos num universo da internet, onde pensam-se que não há lei, porque por trás do computador há uma falsa sensação de segurança, né? Em que nós temos que enfrentar essa realidade. As legislações vêm avançando e tudo caminha, obviamente, muito atrasado em relação à evolução e à técnica do crime, porque eles estão sempre na frente pensando uma maneira de ludibriar a vítima e nós saímos correndo atrás. A advocacia acho que tem um papel importantíssimo. O que você está fazendo? Levar isso ao conhecimento do público para que eles possam despertar a atenção e se precaver. Esse é o caminho. São pontos importantes que você trouxe na sua fala inicial. Logicamente, o que nós, antigamente, o maior problema era a falsificação de cheque. Tem até aquele filme que, na verdade, é uma obra do Spielberg, que aumentou muito, Prenda-me se fosse capaz, lá com o DiCaprio, ele falsificava os cheques e tudo mais. E isso ficou um tempo, a falsificação hoje é rudimentar perto do que era antigamente. E esse avanço, assim, com a tecnologia, a inteligência artificial, ela pega a tua voz, ela pega a tua imagem e ela transforma, e os golpes são muito mais fáceis, que você não sabe de onde vem, porque é perfeito. E aí a gente tem um problema das legislações. As legislações não acompanham a velocidade dos crimes. E aí falando especificamente do Brasil, você tem aí grandes problemas. Você tem o legislativo sempre moroso, sempre em discussão por assuntos, às vezes, que acabam fugindo até a dinâmica do dia a dia, como os crimes. Então, você tem a ausência de leis, você tem os tribunais, às vezes, fechando lacunas, mas não tem lei específica. Então, é um quadro assim, até um pouco complexo para quem atua nessa área. Serginho, eu diria que, primeiro, partindo da legislação. Nosso Código Penal, na parte especial, 40 anos. De 1984, a gente tem a reforma só da parte especial dos crimes. Portanto, de 84 para cá, nós vemos sofrendo reformas pontuais. A primeira lei que veio cuidar desse assunto foi a Lei Carolina Dickmann. Acho que é de conhecimento público e notório, que ela teve furtado algumas imagens de nudez do computador dela, que foram divulgadas. Aí, então, em 2012, vem a Lei Carolina Dickmann e implementa no nosso Código Penal alguns dispositivos que visam, obviamente, impactar esses crimes cibernéticos. Depois nós tivemos uma lei que veio regular o Marco Civil, que também traz aí uma série de contextos, não na seara penal, porque eu, como um criminalista de essência, vejo que o direito penal deve ser a última ratio. Quando as demais áreas do direito não conseguem solucionar o problema, aí entra, como última ratio, o direito penal.
com a punição. Veio mais recentemente, 2018, a LGPD, para a proteção de dados, e especificamente no Código Penal em 2021, a 14.155, que trouxe 2 tipos penais que eu diria assim que está na incidência ou na crista da onda dos crimes cibernéticos. São aqueles furtos por meios da rede mundial de computadores, internet, etc. E temos o golpe, utilizando-se de redes sociais, etc. Então, 155, o parágrafo 4º, a linha B, e o 171, parágrafo 2º, a linha A, é que traz o chamado crime, o 171, a fraude eletrônica e o furto eletrônico, que é esses, veja bem, nós estamos falando de uma legislação de 2021, nós estamos em 2025 e, portanto, já está defasada em face, mas é os instrumentos que temos para combater esses crimes que a gente vai poder tocar aqui, que vêm ocorrendo, mas geralmente nas redes sociais ou com phishing, que são aqueles e-mails ou mensagens com links fraudulentos que você clica, ele ali furta todos os seus dados, senhas, etc., que vai para um segundo delito, seja de furto, seja de golpe eletrônico. Você fez até uma cronologia, aliás, muito bem feita, sobre essas questões e até a evolução dos crimes, né? Se você imaginar, e é muito engraçado porque até o ano 2000, se você pegar, estamos falando do Código Civil, 16, o penal é... 84 a parte especial e 40 a parte geral. A parte geral, 1940. Nós estamos falando em 1940. Se imaginarmos de 1940 até o ano 2000, nós tivemos evoluções tecnológicas, mas não tanto. Nós tivemos a TV preto e branco, a TV colorida, o celular que já era um projeto lá, mas era rudimentar, era um projeto dos anos 50, mas até o ano 2000 não tinha alcance, não tinha nada. Então, você não teve grandes alterações na questão da tecnologia. E a Constituição de 88, naquele momento, abrangia crimes que eram a realidade dos últimos 40 anos, fora a ditadura militar, nós tivemos isso daí. E, de repente, nós temos uma fábrica e as pessoas anteriores dessa geração têm muita dificuldade com esses crimes. E as pessoas estão se formando numa faculdade dos crimes. E não se para por aí. E é o medo da inteligência artificial. Bom, ainda que a gente tenha o Marco Civil da internet, temos esse apitado onde as pessoas acham que estão impunes, que estão atrás do celular. Eu fico imaginando se é o momento de uma ampliação realmente efetiva, assim, se dedicada, porque o marco da internet ele é multidisciplinar, mas não temos algo específico. Talvez não chegou a hora, porque não vai parar. E a ideia, lógico que a lei não vai acompanhar a tecnologia, mas, de uma maneira geral, está no momento dela se debruçar em alguns mecanismos de defesa. Eu acho que não chegou o momento. Eu acho que se faz tarde esse momento. Veja, Serginho, que quando hoje nós entramos nesse campo dos crimes cibernéticos, não é rara, ou melhor, seria rara a semana que a gente não toma conhecimento ou não somos alcançados por um e-mail malicioso, uma mensagem na rede social maliciosa, exatamente com esse desiderato. E se nós nos perguntarmos o que nós temos no combate a isso? O Estado de São Paulo, vamos falar só da nossa região, nós temos aí 44 milhões de população e uma única delegacia dividida em 4 setores especializadas em crimes cibernéticos, fica na capital, portanto, é um núcleo do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, que criou na capital uma delegacia especializada, mas que demanda de pessoas especializadas, obviamente, para um mercado hoje extremamente agressivo no que diz respeito às pessoas que são capacitadas. Ou seja, entre eu ser um escrivão, um investigador, um delegado, especialista na área de informática na Polícia Civil, eu vou para um mercado que vai me trazer muito maior rentabilidade, grandes empresas. É um mercado
que está hoje, digamos, na mais alta cotação. Então, nós sofremos por essa deficiência profissional no que diz respeito à parte de segurança pública. Os legisladores, eles não conseguem, efetivamente, como você bem colocou, acompanhar essa evolução e trazer instrumentos que nos permita, né, combater isso de igual para igual, porque a tecnologia, você acorda com um sistema, amanhece o dia seguinte com um novo software e, portanto, é algo que hoje está se multiplicando de uma forma muito rápida. Então, eu acho que, num primeiro momento, o instrumento mais forte que temos é esse que você está fazendo, dar conhecimento, dar publicidade de todos aqueles meios que pode levar, e esse aspecto que você destaca em relação aos idosos, que são pessoas mais vulneráveis, o legislador, quando trouxe nessa lei 14.155 de 2021 para o furto eletrônico, estelionato eletrônico, trouxe uma causa de agravante quando o crime é praticado contra idosos, exatamente por essa vulnerabilidade. Então, nós temos aí o dispositivo, mas o mais difícil não está aí. O tipo hoje penal, nós temos 2, mas está no mecanismo de desenvolver essa persecução, essa investigação, porque é muito difícil você ter, na verdade, uma investigação que vá localizar aquela mensagem, quem é o autor dela. Existem meios, mas eles não são caros e exigem pessoa especializada para nós chegarmos. Hoje, o IP, que é International Protocol, que diz respeito ao endereço eletrônico, se você acessa qualquer rede, qualquer meio social, eu tenho como identificar o endereço da localização e qual foi o equipamento que fez isso, que é uma espécie de impressão digital. Agora, quando que nós vamos ter uma polícia capacitada com pessoal suficiente para correr atrás disso? Para mim, aí está a grande lacuna, o grande vácuo que nós precisamos superar. A nossa ideia é justamente aqui refletir. A reflexão é importante. Eu lembro que na entrevista anterior com o Dr. Ricardo nós falamos também de um problema de ter esse singular a delegacia, só tem uma, ela é solitária, e me chama a atenção que esse é um problema global. Naturalmente, os países que negociam e que têm relações multilaterais, tem a União Europeia, por exemplo, se debruça nesse problema, ali nos países que lá compõem o bloco europeu. Você tem também a ONU, e as suas ramificações ali também está debruçado nos problemas, só que para países em desenvolvimento isso aqui é um campo fértil. E o Brasil, os criminosos brasileiros têm uma mente bem fértil para dar golpes, né? Então, esse aqui é um problema sério e local, além de ser um problema global, mas um problema local ele tem uma repercussão maior. Então, se nós não pudermos ter mecanismos, até o software que identifica, até quem você está, as empresas de informática, de software, detectarem, os celulares que vão ser alterados também, porque nós estamos, daqui a pouco, o celular é chip, e essa figura some, quer dizer, e aí teremos outros tipos de problema, porque a tecnologia tem um seu lado bom, como essas pessoas que estão agredindo idosos, e não é um caso isolado do Sal da Praia Grande, teve em São Paulo ontem, as câmeras pegam, e eu fico imaginando com chips, as pessoas, o que farão isso tudo. Então, se a humanidade que passa por essa transformação tão grande, ela não se une em vários setores, não só do judiciário, a advocacia, cada vez mais capacitada nesse tipo de assunto, mas também as empresas que estão vendendo um tipo de serviço, mas se ela também não transfere uma solução para esse tipo de... nós estamos perdidos, porque cada vez mais nós ficamos à mercê de pessoas que estão do outro lado estudando para dar crimes, para aplicar crimes. Exato. Quando você toca nesse ponto sobre o aspecto do mundo, o Brasil ocupa vergonhosamente o segundo lugar no ranking de maior incidência em crimes cibernéticos. Então, o que você disse, é um campo fecundo para que se aplique golpes. E sofremos golpes, às vezes,
e o advogado foi alvo disso, hoje já nem tanto, daqueles software que bloqueava todas as informações do seu computador e você, mediante pagamento do resgate, ele liberava. Então, se você tinha lá o seu banco de dados com o controle de seus clientes, processos, etc., vários advogados tiveram isso. Normalmente se pagava em bitcoins para você ter, senão você não conseguia resgatar o seu arquivo. Então, veja que nós sofremos ataques e a lei, nesse aspecto, quando ele é de fora, você utiliza uma base de fora, o que dificulta a investigação, porque nós não temos jurisdição nas bases de dados internacionais, a gente ficaria à mercê de uma autorização do judiciário de fora, então implementa-se também agravando a pena. Tenho para mim que há que se criar, como você coloca com propriedade, novos instrumentos legislativos, mas substancialmente nós temos um pessoal na parte de investigação de polícia para combater isso. Nós não temos, como nos crimes, digamos, de violência, a polícia militar ostensivamente combatendo, vigiando as ruas. Nós precisaríamos de ter policiais ostensivamente dentro das redes vigiando esses possíveis golpes e tendo uma investigação que, com a notícia de que houve a tentativa, por exemplo, um próprio escritório meu, outros grandes escritórios, hoje você tem o acesso, o processo é público, eles verificam qual o processo que está em fase de levantamento, eles acabam fazendo a cópia ali, uma espécie de site do seu escritório, entra em contato com o cliente, porque o processo fornece tudo isso. Nós temos, pelo sistema PJE, é interessante, qualquer terceiro que lá acesse, advogado ou não, mas que acesse, fica o registro do IP, inclusive, que acessou. Então, o sistema PJE poderia já passar para os demais sistemas de que registre o acesso, porque nós não podemos tirar a publicidade do processo, mas que quem acessou fique registrado, porque fatalmente, com essa tentativa, a gente verificaria no processo quais foram aqueles intrusos que lá tiveram para verificar, para colher aquelas informações. Mas falta pessoal para fazer isso. O advogado, ele tem essa possibilidade. Quando o cliente traz essa notícia de que foi alvo de uma tentativa de golpe, o advogado deve tomar essas providências para o registro da ocorrência, que não pode faltar. E é muito importante que o telespectador entenda que cada caso é um caso. O caso concreto, ele é sempre distinto um do outro. Não é, às vezes, é tão bem feito que você não tem direito à tua situação financeira, você não consegue reaver. Você não consegue. Eu tive um caso de uma amiga, colega, que passaram os dados para outros dados dela. E aí eu não conseguia comprovar. Isso porque você tem o boletim de ocorrência, onde foi comprovado que o cara quebrou o vidro dela, levou o celular e passou da conta dela do banco para uma outra conta dela também, com o mesmo CPF. E aí não se pôde, porque se achou o caminho, foi para a mesma conta dela. Ou seja, tem um boletim de ocorrência, que uma pessoa, o vidro está quebrado, ou seja, houve o crime e ela não conseguiu reaver a quantia. Então, é muito importante que o telespectador entenda que essas medidas, você precisa entender também, até para poder exercer o seu direito. E o advogado deve se especializar, porque não adianta você sair só da faculdade e tentar advogar sobre algo, se nós temos ali os anos 40 e os anos 80, apenas com o que você estudou nos bancos da faculdade. Nós temos que especializar, porque os crimes não param. Realmente, nós temos a jurisprudência, ela é coercitiva, não tem jeito, ela acaba se formando pelo número de crimes que ocorrem, né? Eu adotei, apesar de eu especificamente atuar na área criminal, Serginho, o escritório ele acaba fazendo outras áreas. E hoje faz parte do contrato, dentro daquilo que a nossa ordem, a seccional paulista, estabeleceu como 10 regras exatamente no combate do falso advogado, que acaba se aproveitando dessas informações públicas. No contrato, os números específicos que devem ser objeto de um canal de comunicação com o cliente. Qualquer outro número ele não deve aceitar. Então, o registro, e que não há solicitação prévia, que é normalmente o golpe, né? Que para a liberação de um valor você tem que fazer um depósito
para pagar alguma guia, alguma taxa. E especificamente para alertá-lo, ele, cliente, né, o cidadão, de que o canal de comunicação é específico num determinado número e que não haverá solicitação para liberação de valor de alguma taxa, alguma coisa. Isso como forma de precaver é o que nós estamos falando. Estamos correndo atrás. O certo não era isso acontecer, mas nós temos que nos precaver e ajudar aquele que talvez não tenha tanta informação quanto nós, na posição de advogado, acaba escolhendo. Agora, isso que você disse, essa especialização, esse preparo é fundamental ao advogado, sob pena dele ser vítima e ser até responsabilizado pelo cliente por um eventual pagamento, indicando o número de processo por falta dessa precaução ou de um aviso prévio nas suas redes sociais. Exatamente. Como nós temos, chegando aos processos que são públicos, imagina o resto dos golpes que vêm. Se está dentro dessa seara judicial, os golpes, imagino, o dia a dia e as pessoas que lá estão. O estudo, ele nunca é de menos. O estudo é sempre essencial, temos que estudar até o fim da vida, porque nós reciclamos novos assuntos, sejam jurídicos, seja no cotidiano, nós aqui temos estudando tecnologia, enfim. E é importante que é um momento, assim, crucial na vida da humanidade, porque nós estamos deixando realmente para trás a parte analógica. E é um momento onde as pessoas têm que ter uma consciência sobre o que está acontecendo, sobre os limites. A questão moral, ela é muito importante dentro da tecnologia, porque é um mundo novo. A humanidade, ela se forma através de preceitos, mas duraram séculos para esses preceitos eles se fundirem dentro do entendimento da sociedade. Então, nós temos desde a Grécia, o Império Romano, a Idade Média, a criação do Estado, ali nós tivemos o Hobbes falando, nós tivemos, enfim, nós tivemos tanta gente dando opiniões sobre a formação do Estado, enfim, das relações no próprio direito romano, enfim, mas demorou séculos. Só que de uma hora para outra, tudo mudou. E aqueles preceitos que estavam lá atrás, eles têm que acompanhar esse mundo que é a internet. Então, é muito importante, eu sempre bato nessa tecla aqui, a internet não é um mundo sem limite. Nós temos regras e códigos de conduta devem ser colocados, porque se a pessoa não entende, a pessoa tem que entender o que é liberdade de expressão, né? E onde ela está atacando o direito do outro, como na vida física. Então, isso é muito importante. Infelizmente, o nosso tempo tem aqui, mas essa reflexão que nós estamos fazendo, faremos de novo numa próxima entrevista, porque certamente daqui, quando falarmos, teria um crime que está sendo criado agora. Não tenha dúvida, Serginho. Essa sua visão do tempo que se levou para se formar esses dogmas, esses preceitos e a velocidade hoje com que as coisas estão mudando. É uma nova realidade que nós teremos que adaptar a ela. A fala do advogado está sendo suprimida nos tribunais superiores, estão querendo desaparecer em nome de uma celeridade que não se coaduna com o direito. E isso, com certeza, será objeto de temas e mais temas para nós debatermos nesse espaço agradabilíssimo que é estar aqui com Faremos, você. já faz um novo convite, nós falaremos desse tema tão importante, a voz do advogado, porque o processo, tendo a sua sustentação oral ou não, em razão do acúmulo do serviço, ele demora. Então, é uma prerrogativa que se faz necessária e essa luta sempre da advocacia, sempre respeitando o judiciário, onde vivemos de uma forma harmoniosa. Então, mas é muito importante a gente pontuar e colocar a nossa posição. Podemos gravar uma sustentação oral e passar. Nós temos que falar e debater, e assim que nós fomos... esse preceito não pode sumir. Isso deve ser... E lutamos para isso. E já está convidado para uma próxima vez, nós vamos nos debruçar sobre esse tema. Serginho, muito bom estar com você. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado. Até a próxima.